Eu precisava... Daí coloca aquela outra que eu te mandei. Aquele banner do tema de hoje. Aí. Que lindinho, né? Olha que fofo. Né? A Iá é fantástica. Eu tenho um pai, né? Não sou mais órfão, sou filho do rei. Essa é a minha identidade. Essa é a nossa identidade. A nossa identidade é essa. Eu deixei de ser órfão e passei a ser filho do rei. Como foi isso? Eu vou contar um testemunho rápido, depois a gente vai entrar no contexto da palavra. Eu fui para Santa Maria no encontro com Deus quando eu tinha 2005. O Estevão tinha 11 anos. Isso, né? 2 e 5. 10 anos. E eu lembro que meu pai fez a última visita para mim quando eu tinha 10 anos. E eu morava na casa de meu tio, irmão de minha mãe. Eu fui filho de criação deles. E com 9 anos eu fui morar com ele. Depois saí das ruas, eu fui morar com ele. E um dia o meu pai veio visitar a gente. E eu fiquei com medo dele me levar, porque ele era o homem do saco. Meu pai se tornou um andarilho. Ele se tornou um homem mendigo. E ele andava nas ruas, ele tomava cachaça e andava nas ruas. E ele acabou com a vida dele. Ele acabou com tudo. E era uma família nobre, uma família que tinha muitas posses na cidade. Eles acabaram com tudo, ele e meu avô. E acabaram sem nada. E esses dias eu fui visitar minha tia, aonde a única casa que tinha sobrado na época, hoje está alugada, que eles moravam, e aquilo ficou para uma das tias, uma das irmãs dele. Eu visitei as minhas 2 tias, irmãs de meus pais. Uma esteve aqui comigo, que foi a Luísa, a caçula. E eu fui visitar lá e ela contou para mim a respeito do que eles viveram, e a respeito do que o meu avô fez com a vida. E foi aquela educação que meu pai recebeu, e ele também era alcoólatra, meu avô alcoólatra. E acabaram com tudo, que vieram da Itália abastados, compraram terreno, compraram fazenda, fizeram muita coisa, mas perderam tudo na geração do meu avô. Ele casou, ele judiou muito da minha avó, e foi assim, terrível. E eu estou em 2005 no encontro com Deus, e eu estava só lá para bisbilhotar. Eu quero ver que negócio aí, diz que é regressão, isso e aquilo. E eu encostei numa parede. Num sábado à noite eu comecei a olhar aquilo tudo, todo mundo ministrando, os pastores lá orando pelas pessoas, uma sala de aula lá no mosteiro em Santa Maria. Quando de repente eu fechei o olho e eu respirei fundo. Aí aquela glândula pineal aqui do cérebro, onde Deus visita, quando eu respirei, o vento do Espírito entrou em mim. E ela vai lá onde a gente, é um lugar onde Deus fala. E eu ouvi uma voz dizendo para mim: oi, tudo bem, Wagner? E eu quieto dizia: oi, tudo bem. E eu comecei a conversar com aquela voz dentro de mim. E eu dizia assim: é tu, Deus? Ele dizia: não. Eu falei assim: não é tu, é o diabo. Ele falou: não, eu sou o pai. Eu falei: pai? Ele falou: não me chama mais de Deus, que eu não gosto, porque de você eu não sou Deus, de você eu sou pai. É como você chamar o pai pelo nome, é uma ofensa quase. É o Estevão começar a me chamar de Wagner, eu vou me sentir ofendido. É o meu nome, mas me ofende, porque eu sou o pai dele. É o título que eu tenho, é o título da minha honra. E quando ele me chama de pai, me faz bem, porque pai significa minha vida, minha fonte de vida. Um dos nomes mais lindos da terra é pai. Abba. Abba, fonte, aquele que me deu a vida. E aquele dia é o maior título da face da terra.
E aquele dia eu peguei, e quando eu ouvi aquilo, e ele dizia: me chama de pai, por favor. E eu disse: Deus. Ele disse: não me chame mais de Deus, me chame de pai. Eu puxei, porque eu tinha uma conotação do meu pai, eu tinha problema com meu pai, eu tinha problema com abandono, eu tinha problema com muita coisa. E eu entrei na sala da terapia do Altíssimo. E eu digo para ti, é uma transformação, porque em 87 eu aceitei Jesus. Mas eu fui órfão de 87 a 2005. Então eu fui órfão desde os 3 anos, órfão na carne, na matéria. Depois eu fui órfão espiritual desde que nasci até 2005. E é isso que eu quero tratar com você hoje, da sua orfandade. E isso é importante você entender isso, por favor, porque aqui nós temos muitos e muitos órfãos. Órfãos espirituais. Eu então consegui falar pai. Quando eu falei pai, minhas pernas se amoleceram. E eu caí no chão, arrastando na parede. E eu me ajoelhei como criança, eu fiquei na posição fetal. E eu dizia: pai, pai, pai. E ele dizia: clama a mim, e eu estou aqui. Ele falou: a partir de hoje a tua vida nunca mais será a mesma, porque eu vou mudar a sua sorte. Porque hoje eu te recebo como meu filho. E naquela hora eu comecei a chorar muito. Eu falei: pai, me perdoa. Porque eu sabia orar. E eu dizia: Hashem, El Shaddai, Adonai, El Leon, Elohim, todos os nomes de Deus. Yahvé, Jeová, todos os nomes. Poderoso Deus, 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 Deus. Eu orava muito bem. E ele disse que faltava uma palavra na minha boca. Era pai. Que essa é a palavra que ele gosta de ser chamado. Quando ele fala aquilo, algo aconteceu dentro de mim. Parecia que 1000 explosões deram dentro de mim. Parece que o meu corpo ia explodir de dentro para fora. E eu comecei a sentir um amor tão grande, uma coisa tão forte dentro de mim, que eu falei: é suficiente. Eu voltei para casa, porque no outro dia era dia dos pais. Era um sábado, e no domingo era dia dos pais. Eu queria muito ver o Estevão tinha 10 anos, como eu tinha 10 anos, quando meu pai me procurou, e veio uma cena na minha cabeça. É quando o meu pai chegou com uma mulher estranha também, que era a mulher que andava de rua, que vivia em situação de rua. Meu pai com um saco nas costas, literalmente. E eu vi aquele homem de longe. Eu corri para dentro de casa, escondi debaixo da cama. E eu era menor que o Benjamin, eu era bem pequenininho. E segurei no pé da cama. Eu falei: não quero ver esse homem. Eu não pude ver meu pai. Eu tinha medo dele. E eu tinha medo de Deus. E eu tinha medo de chamá-lo de pai. Eu falei: eu não vou chamar ele de pai, porque eu tenho medo de pai. E naquele dia, ele disse assim para mim: perdoa ele, porque ele não sabia o que fazia. O que ele recebeu foi o que ele te entregou. E eu comecei a dizer assim: pai Luiz, eu te perdoo. Eu te perdoo, cara. Eu te perdoo de verdade. E eu naquela sala, sozinho, parecia que não tinha mais ninguém. Eu dizia: eu te perdoo mesmo. E aquilo foi diminuindo a minha dor. Até que eu comecei a lembrar do rosto dele, como eu nunca tinha lembrado na minha vida. E ele tinha um hábito de passar a língua assim. E eu lembrei desse hábito e lembrei do rosto dele pela primeira vez na minha vida, depois dos meus 10 anos. E
Eu comecei a chamar o Pai de Pai. E é isso que eu quero falar com vocês hoje, quando você começa a parar de falar, tratar Deus pela sua posição e falar o que Ele é na sua vida. Muda tudo, eu garanto para ti que muda tudo, porque foi 2005 e de lá para cá minha vida mudou demais. Eu cheguei em casa, chamei meus 3 filhos, chamei a Patrícia, falei assim, a partir de hoje aqui em casa, eu quero ser diferente com vocês, eu quero pedir perdão onde eu errei, eu quero fazer uma vida nova. E eu acredito que nós acertamos muito, mas parece que nunca é suficiente, porque a gente quer acertar muito como pai, como marido. E eu louvo a Deus pela vida deles. E hoje foi um dia muito feliz para mim, porque eu comi o melhor pudim da face da terra. Eu ganhei um relógio dos meus sonhos. Eu tomei um café da manhã, ganhei um café da manhã de minha filha, abençoado, lindo. Tomei café com a minha neta de manhã cedo, com a minha esposa. Então eu sou a pessoa mais feliz da face da terra. Hoje me senti o homem mais feliz do mundo. Mas hoje é um dia que eu quero ensinar você a quebrar a maldição da orfandade. Então nós vamos entrar um pouco na Bíblia. E depois no final o Estevão vai cantar um hino, um louvor lindo, que é um dos louvores que eu escutei aquela noite. E eu quero compartilhar essa alegria que eu tive com vocês. E quando ele falou, me chama de pai a partir de hoje, tu vai ver o céu aberto. E foi de verdade. Como é fácil as coisas para mim de lá para cá, irmãos. Como é fácil. Esses dias mesmo eu fiz uma prova, falei assim, pai, tu me ouve ainda? Eu queria uma coisa, eu sentei lá, eu estava numa cidade no interior de São Paulo. E eu queria um presente. Eu não tinha dinheiro para comprar aquele presente de verdade. E eu orei e falei assim, eu queria esse presente. Daqui um pouco um telefone toca, falou assim, olha, eu tenho um presente para te dar, eu não quero te vender. Eu falei pro cara que eu ia comprar daqui um tempo, que agora não ia dar para comprar, porque eu tinha gastado muito. Ele falou, não, pode vir que, eu não sei, cara, eu não dormi essa noite e eu quero te dar isso aqui de presente. Eu ganhei um ar-condicionado pro meu caminhão. E ele me deu de presente, ele falou, passa aqui de novo São José do Rio Preto e pega esse ar que eu quero te dar de presente. E ele me deu mais presentes, ainda mais coisas ele foi me dando. E ele me presenteou com muitas coisas ali e se tornou meu amigo. E eu falei, pai, tu ainda me ouve. Mas não foi o presente. Foi a rapidez de uma oração e de uma resposta. Então eu quero te encorajar a não mais orar a Deus, mas orar ao Pai que está no céu. Para de falar com Deus e começa a falar com o Pai. É interessante quando a gente começa a entender. E no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6 do Evangelho de João, a palavra diz assim ali: Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Vir a quem, irmãos? Vir a quem? Ao Pai, não vir a Deus. Ele veio quebrar a maldição da orfandade. Ele veio trazer para nós um entendimento, e eu quero levar vocês a andar na Bíblia comigo, o porquê que a gente não deve chamar de Deus. Porque esse título é para os fariseus. Esse título não é para nós. Você não deve chamar ele de Deus, nem de Hashem, nem de El Shaddai, nem de El Leon, de nada disso. Você deve o chamar de Pai. Porque o título de Deus, de Hashem, de El Leon, de Elohim, de todos os nomes dele, é para os judeus, é para os fariseus, os religiosos. Mas os filhos devem o chamar de Pai. Então eu quero ensinar essa igreja a ser filhos, não religiosos. Ter intimidade com sua paternidade e entender que ele é um paizão fantástico. Ele diz, eu sou o caminho. Diga assim comigo, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida.
é o caminho para eu chegar até o Pai. Ele que abre esse caminho. Então, essa é a palavra de João 14,6. Existe uma palavra nessa declaração que Jesus, que muitas vezes as pessoas passam despercebida. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho para chegar até o Pai. Ele não é o caminho para ir a Deus. Ele é o caminho para ir ao Pai. Talvez a Deus tem vários caminhos, mas ao Pai tem um só caminho. A Deus tem vários caminhos. Todos os caminhos levam a Deus. E todo mundo que buscar Deus pode achar Deus. Verdade. Mas achar o Pai é só por Cristo Jesus. Entende esse segredo? É através de Jesus Cristo que nós conseguimos encontrar a paternidade dele. Não conseguimos encontrar a sua paternidade através de outros caminhos, só por Jesus. Então, tem pessoas que buscam a Deus e encontram Deus. Sim, é verdade. Através de outros caminhos, sim, é verdade. Mas a paternidade é só por Jesus. Porque a única maneira de nós tornarmos filhos dele é por Cristo Jesus. Jesus é o caminho. Mas qual é o destino? O Pai. Então a cruz não é apenas uma porta para escaparmos da condenação. A cruz é um caminho para chegarmos ao Pai. Por isso ele morreu na cruz pelos nossos pecados, porque éramos pecadores, distantes da glória de Deus, distantes da graça de Deus. Mas quando Jesus vem e ele morre na cruz, ele nos torna filhos deste Pai. E por meio de Cristo somos reconciliados com Deus e recebidos como filho. O Evangelho é também uma história de paternidade restaurada. O Evangelho não é apenas um conto, uma história de poder, uma história de milagre, uma história de salvação, não. O Evangelho é uma história de paternidade. Então, é quando você deixa a tua orfandade espiritual, a orfandade eterna, e você começa a se aproximar, se aproxegar daquele que é o caminho para a sua paternidade, você começa a entender o segredo de tudo isso. É tão sutil, mas ao mesmo tempo é tão espiritual, tão forte. Lá na Gênesis capítulo 3, versículo 10, escuta aqui. No princípio Deus criou o homem para um relacionamento. Mas depois do pecado, olha o que acontece aqui. Ele respondeu: ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Então o que o pecado fez? O pecado fez com que o homem perdesse a intimidade com o Pai. Essa talvez seja as primeiras manifestações que a gente pode ver na Bíblia daquilo que podemos chamar de orfandade, de uma mentalidade de órfão. É quando a gente não consegue mais ter facilidade de chegar diante do Pai. Então a gente precisa de cerimônias, a gente precisa de algo, a gente precisa que um acontecimento, um evento aconteça para que a gente se aproxime do Pai. Eu lembro que uma vez eu estava no gabinete de Paulo Paim, aqui do senador, e eu estava lá para lutar, para tirar o Estevão do exército. Eu não queria que ele ficasse lá, e fui falar até com o PT, né? Eu falei com tudo, eu procurei a esquerda e a direita, irmão, na época. Fui lá no Paulo Paim, eu sou amigo, muito amigo do genro dele, da filha dele, da Edmeia Paim, e eu vou até o gabinete do Paulo. Ô senador, tudo bem, tal. Depois eu vim falar contigo, o senhor pode falar com o general, com alguém para tirar meu filho, está lá no exército, está com o CD gravado, está estourando já vai, está com um monte de agenda, e ele está ali, tem que servir o exército por 1 ano. Aí ele falou, vou dar um jeito, como o petista fala, né? Mas não deu jeito coisa nenhuma. Ficou lá, saiu o cabo do exército ainda, né? Teve que ficar, não resolveu nada. Mas eu lembro que chegou o filho dele chutando a porta, todo mundo, os assessores, aquela coisa toda, no escritório do senador da República, aquela coisa toda, todo mundo no maior respeito ali em Canoas.
Quando de repente chega um rapaz chutando a porta. Ô pai, dá a chave do carro aí. Ele olhou assim, o filho, tem reunião aí. Continua a reunião depois, mas dá a chave do carro. Né? Não educou bem a criança, né? Tudo bem. Foi lá, pegou a chave do carro e saiu. Daqui um pouquinho ele volta. Ô pai, tem vergonha não? Tem que botar gasolina. O Paulo Paim olhou, o senador olhou para nós assim, espera aí que eu vou resolver isso. Eu achei que ele ia dar um chacoalhão no menino, alguma coisa. Pegou a carteira, foi lá, falou assim, vai lá, abastece lá. Eu falei, ué, ele é senador para mim e para todos nós que estavam na sala, mas para o filho ele é pai. Então ele é Deus para todo mundo aí fora, mas para nós ele é pai. Aí muda tudo. Aí é mais fácil, porque daí eu não preciso bater na porta, eu entro na sala. Eu não preciso de pedir permissão para os seus anjos. Eu posso entrar porque eu sou maior que os anjos, porque eu sou filho. Então quando eu entendo esse processo, tudo vai mudando. Aí depois, a gente tem que entender que essa comunhão com Deus, essa comunhão antes, ela não tinha medo e nem vergonha. Era só comunhão. Ele estava lá peladão, o pai chegava, sabe quando a criança está lá? Aí eu lembro, agora eu vou expor um pouco meus filhos aqui. A Jéssica, ela gostava de fazer o Cooper, né? E quando ela tirava a roupa dela, ela dava uma volta olímpica na casa pelada primeiro. Hoje não faz isso, claro que não, né? Mas ela gostava de correr pelada. A Jéssica era o canal. Tirava a roupa dela, ela fugia da gente, ia fazer pelo menos uma volta olímpica em casa pelada. Porque não tinha vergonha, o pai, a mãe. Então Adão não tinha vergonha de correr no jardim pelado. Eva não tinha vergonha, eles não tinham nada que se envergonhar. Mas aí veio o medo e a vergonha. Por que o medo e a vergonha? Porque entrou o pecado. Então quando entrou o pecado, entrou barreiras, entrou dificuldade, entrou distanciamento, entrou a falta da intimidade, entrou a culpa, entrou um esconderijo. E o pecado não afetou apenas o comportamento de Adão, ele afetou a percepção que ele tinha de si mesmo diante de Deus. Quer que eu falo de novo? Não afetou apenas o comportamento de Adão, afetou a sua percepção de Deus e de si mesmo. Aí ele não começou mais a olhar Deus como pai, como seu criador, como seu inventor, como dono daquela obra. Ele começou a olhar Deus como alguém punidor, como alguém difícil de estar presente, como alguém que dava a ele vergonha e medo. Amados, quando a gente está assim, nós estamos com a mente de órfão. E essa mente de orfandade é que nos atrapalha o crescimento, que tira de nós o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento da nossa alma. E isso implica em tudo na nossa vida, em tudo, em tudo. É quando você não tem essas coisas bem definidas e esse entendimento bem definido. Então a grande promessa de Malaquias era uma restauração da paternidade. Malaquias é o último profeta da Bíblia, do Antigo Testamento. Aí Malaquias fala o seguinte, no capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim: vejam, eles enviam o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele fará com que o coração dos pais voltem para os seus filhos, e o coração dos seus filhos voltem para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Porque esse relacionamento, olha só,
Antes dele, lembra que eu contei a minha história, que eu estava deitado no chão de forma fetal, e eu lembrava, e Deus falava para mim eu chamá-lo de pai, eu não chamava, e ele disse: perdoa seu pai. Irmão, se eu não convertesse meu coração ao meu pai, seria impossível de eu chegar a ele e entender paternidade. Aquela noite eu precisei, de 2005, véspera dos pais, eu precisei perdoar o meu pai, entender o meu abandono, compreender o que tinha acontecido com a minha vida, para que eu tivesse acesso à paternidade dele. Então o bloqueio que existia dentro da minha alma era muito grande. E ele disse: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, quando não há comunhão dentro de casa, quando não há respeito dos filhos e dos pais, quando não há liberdade, quando há reservas, há uma maldição rondando sua família. Há uma maldição rondando a geração da sua casa. A maior preocupação que eu tenho na minha vida é ter um relacionamento interrompido com os meus filhos, com meus genros, com a minha nora. Eu não quero isso para a minha vida. Com os meus netos. Que nada nesse mundo, nada possa impedir o nosso relacionamento, porque isso seria uma maldição. Então eu perdoei meu pai e minha mãe. E eu amei profundamente minha mãe. Há poucos dias eu enterrei minha mãe. E eu tenho orgulho de dizer que minha mãe teve um final feliz. Minha mãe foi prostituta, minha mãe foi do PCC, minha mãe... Eu fui vasculhar a casa dela, tinha 38, tinha dinheiro, tinha tudo para dentro da casa dela. Mas ela estava crente, ela tinha medo de ser, acho que assassinada. E ela morava numa favela em Guarulhos. E ela era tia Sônia, respeitada por todo mundo. Mas minha mãe falou: quando eu morrer, eu quero que me enterre com o uniforme da minha igreja, onde eu sou diaconisa, onde eu sou obreira. E eu fiz o enterro da minha mãe com muito orgulho, vestidinha de obreira da igreja, com o uniforme da igreja. E eu fiz com muita honra, porque quando eu conheci minha mãe já estava convertida. E ela morava numa favela, e no corredor, na viela da favela, assim, tinha uma mesa de madeira enorme. E ela fazia umas panelas de comida grande. Eu falei: mãe, o que é isso aí? Ela falou assim: eu faço comida para essas crianças porque eu abandonei vocês, mas eles são filhos de Deus, né, filho? E eu sempre pedia para que Deus não deixasse faltar comida para vocês. E hoje eu prosperei muito porque minha mãe orou por mim. Minha mãe falava assim: todo ano, filho, eu levava o teu nome no altar, mas eu tinha medo de encontrar vocês. Fazia 27 anos que eu não via minha mãe, 37 anos, né? 28 anos. Quando eu encontrei minha mãe, eu vi ela crente, já há 12 anos convertida, tinha saído de uma UTI, e ela prometeu que ela servia a Deus a partir daquele dia. E eu me amei demais minha mãe, amei. Eu admirei minha mãe os últimos dias dela. Porque não importa como você começa, importa como você termina. O importante é ter final feliz, irmão. Por isso, perdoa seu pai, perdoa sua mãe, perdoa seus filhos. Não amaldiçoa os filhos por nada desse mundo. Eu vou contar uma história para vocês hoje, que é uma das histórias mais lindas da Bíblia, que conta a minha história e a tua história. Quando Jesus queria falar de mim e de você, Ele contou essa história, a história que Ele contou. Ele era um grande pregador, e hoje eu quero mostrar para vocês como vocês nunca viram na vida. Então a promessa que Elias ia vir e converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Essa foi a última palavra do profeta Malaquias. Porque Deus, Ele está anunciando uma restauração que alcança corações e gerações. E essa palavra
Para coração em hebraico é levi. Coração, interior, vontade, centro da pessoa, leve. Essa é a palavra em hebraico. E ela quer colocar o coração do pai novamente no filho, e o coração do filho novamente voltado para o pai. É quando o coração... Eu já tive problema com o Estevão, já tive problema com a Débora, já tive problema com a Jéssica. Nós já discutimos muito. Algumas vezes precisamos discutir. E quando eu estava errado, eu tinha que saber que eu estava errado e pedir perdão. Quando eles também estavam errados, eles também pediam perdão. E a gente, graças a Deus, se ama muito. Nós nos amamos muito, muito. Vocês não imaginam como a gente se ama. Não é um amor qualquer, é um amor de paternidade. É um amor de maternidade, um amor de família. É um amor verdadeiro. E é isso que as famílias precisam ter. Hoje o dia foi muito feliz para nós, por estar com nossos filhos. Porque a gente não tem um amor falso e a gente não deixa nenhum resquício para trás. Por isso que a gente muitas vezes discute algumas coisas. Porque a gente resolve, a gente tem conversas difíceis muitas vezes. Hoje de manhã eu já fui escutando um sermão sobre manteiga. Olha, você ter uma médica dentro de casa não é fácil. Ela quer que eu dure 150 anos. Então ela acha que eu vou perder 1 minuto da minha vida comendo manteiga. Ela falou, não come mais manteiga. E tirou o pote de manteiga da minha mão. Com violência assim, eu assustei. Falei, meu Deus do céu. Parecia que eu estava cheirando cocaína naquela hora. Era a mesma coisa. Olha, e leu o pote, leu, olha, aqui tem 300 calorias. 400, 500. Não sei quanta caloria, que eu não dou ouvido para isso. Mas eu sei que é para o meu bem. Mas eu falei, pelo amor de Deus, eu só chamei você para tomar café, minha filha. Depois a gente conversa sobre isso, mas não teve jeito. Aí ela vai dando alternativa. Come ricota. Quem gosta de ricota? Põe um pouquinho então, assim, na frigideira, dá uma esquentadinha, da metade da manteiga que tu botou no pão. Falei, o senhor muda de assunto, vamos mudar de assunto. Mas o Benjamin não muda de assunto, né, Benjamin? Vamos resolver isso, né, até o fim. Agora nem estou falando mais da tua tia, estou falando de ti. Então o nome de Elias, ele já carrega uma mensagem. Eli Yahweh, que é meu Deus. Ele é meu Deus. Então existe um princípio aqui. Antes de compreendermos quem somos, precisamos saber quem é o nosso Deus. Quem é o seu Deus? Quem é? Diga assim, o meu Pai. Diga assim, eu não tenho culpa de ter um pai que é Deus. Diga, eu sou um deusinho. Porque filho de peixe é peixinho, filho de porco é porquinho, né? Leitãozinho. Filho de girafa é girafinha, filho de elefante é elefantinho. E filho de Deus é deusinho. Diga assim, eu tenho divindade em meu sangue. Diga assim, quem me fez, me assinou com seu nome. Nós somos assinados por Ele. Feitura dele e assinatura dele. Lucas 1,17. Lucas 1,17. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor, e fará o coração dos pais voltar para os seus filhos, e levantará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. E levará, né? Zacarias disse ao anjo:
como posso ter certeza que isso acontecerá? Já sou velho e a minha mulher também é de idade avançada. E o anjo respondeu: sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e foi Ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Elias era João Batista, Yochanan, o imersor, que estava no ventre de Isabel, e ele se manifesta quando vê Yeshua, e ele anuncia sobre essa conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra seja curada. Mas esse relacionamento vai além. Então João prepara o caminho, então chega Jesus, né? E quando ele observa atentamente, quando a gente observa atentamente o Evangelho, percebemos que Jesus, ele constantemente conduz os discípulos a revelações do Pai, sempre. E ele não traz outra palavra a não ser sobre paternidade. Ele fala isso com seus discípulos o tempo todo. Então ele falou uma vez assim: meu Pai, vosso Pai, o Pai nosso, meu Pai e o vosso Pai, o Pai nosso que estás no céu. Jesus não estava apenas ensinando a doutrina sobre Deus, ele estava ensinando sobre a paternidade. Porque a doutrina sobre Deus todos sabiam, mas eles não sabiam do poder da paternidade. E é isso que eu quero que você saia daqui hoje e deixe esse negócio de Deus de lado e comece a falar: meu Pai. Ó Deus, não, fala ó Pai. Fica mais fácil. Só isso que eu preciso que essa igreja aprenda. Porque daí tu vai olhar para mim amanhã e vai dizer assim: sabe, apóstolo, minha vida está mais fácil. Porque agora eu estou rogando para Ele de uma forma, não como Adão pecador, mas como Jesus, seu filho. Porque nós não somos seguidores de Adão, nós somos seguidores de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 7. O que diz ali? Felizes e misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Como seremos chamados? Filhos de Deus. Então olha por essa perspectiva. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, ele diz: vosso Pai que está nos céus. Olha ali. Mateus 5, 45. Perdão, 5,16. Volta lá, Júlia, eu vou dar trabalho para ti hoje. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu. Quem? Seu Pai que está no céu. Diga assim: meu Pai está no céu. Como é importante eu saber disso. Como é importante. Você não imagina como é importante você saber disso. E agora sim, Mateus 5,45. Deste modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu, pois Ele dará a luz do sol tanto para os maus quanto para o bom, e faz chover sobre os justos e também como os injustos. No 48 agora, Júlia. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai celestial. Diga assim: eu tenho um Pai. Diga: eu não sou órfão. Mateus 6,4 diz assim: deem sua ajuda em segredo, e seu Pai que observa em segredo os recompensará. Amém? Ali vamos lá agora, Mateus 6,8.
6:6 primeiro. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai. Olha quem? Diga assim, não é para eu orar para o meu Deus, é para o meu pai. Diga, eu não sou filho de Adão. Amém? Entendam isso aí. Mateus 6:9. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não precisa aí. Só onde tem pai. Eu peguei tudo onde tem pai. Mateus 6:26. É linda essa passagem. Observe os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial o alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Diga assim, eu sou mais importante que os pássaros. Diga, nada vai faltar na minha vida. Irmão, não aceita ser miserável. Não aceita ser pobre. A Bíblia diz assim, diga agora ao pobre, eu sou rico. Diga ao fraco, eu sou forte. Então a gente precisa de entender que agora eu me converti. Você não pode verbalizar a sua pobreza, falar assim, eu sou pobre. Nós somos pobres, né, pastor, mas somos limpinhos. Irmão, não coloca eu nesse plural teu. Eu não sou pobre. Eu sou um homem rico. Porque meu pai é rico. E não existe quem tem pai rico ser pobre. Porque se o pai é pai de verdade, o filho é rico igual o pai. Porque tudo que é do pai também é do filho. Diga assim, tudo que o pai tem é meu. E diga aí, para mim, nada é impossível. Mateus 7:11. Mateus 7:11. Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Diga assim, tudo que eu pedir, os bons presentes, papai vai me dar. Olha para o teu irmão do lado e diga assim, eu não sei você, mas ele me prefere. Diga assim, eu sou o preferido dele. Diga assim, eu sou o queridinho do papai. Amém ou não amém? Marcos 14:36. A gente acha que tinha que ter mais hora de culto, eu acho, quando eu prego, né? E clamou, Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afaste de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Diga assim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quero ler essa mensagem agora com vocês, que está lá em Lucas capítulo 15. Lucas 15. Um pouco para frente, quando fala do filho pródigo. Eu acho que é no 12 em diante, minha filha. Por aí. Pouco antes, volta um pouquinho ainda. Aí, Jesus continuou e disse: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse: pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os 2 filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada.
E quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e este homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vargens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como um dos seus empregados. Então voltou para a casa de seu pai, e quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. E o pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo e fazem um banquete para que celebremos. Pois esse meu filho estava morto e veio à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Continua. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música e a dança. E perguntou a um dos seus servos o que estava acontecendo. E o servo respondeu: seu irmão voltou. O seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. E o irmão mais velho se irou e não quis entrar. Mas o pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para que eu festejasse com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostituição, o Senhor comemora matando o novilho. E o pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Jesus contou a seguinte história, e os seus discípulos: um dos homens ricos tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando o seu dinheiro. Deixa eu voltar, essa é uma outra história. Vem aqui comigo agora. Vai ser rápido que eu vou falar para vocês. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem comigo. Quando Jesus estava falando lá, tinha os fariseus juntos, os religiosos. E tinha o povo pecador. Tinha o povo que morava fora da cidade, o povo festeiro, o povo que não ia na igreja, o povo que não queria saber nada com nada. E ele estava pregando e a multidão chegando. E essa passagem fala desses dois povos. Fala de nós e fala do povo da rua. Aquele jovem que ficou com o pai e era obediente, era nós talvez. Que somos da igreja, que não bebemos e não fumamos e não vamos para baile, que a gente não faz nada de errado, nós estamos aqui vivendo uma vida correta. E aqueles outros, aquele filho que saiu, gastou com prostituta e aprontou, talvez esses que estão andando na rua hoje. E quando Jesus estava falando, ele estava falando justamente quando ele lançou essa parábola, ele queria atingir o coração dos dois povos. Por isso que ele fala que o menino ou outro não queria entrar na festa, porque eu acredito que a Bíblia não conta
se o filho mais velho entrou na festa. E eu acredito que não. Porque estava falando dos religiosos, dos fariseus. Presta atenção. Como isso é sério. E ele fala que aquele que estava perdido foi achado. Que aquele que estava morto foi encontrado. Então essa palavra é muito séria quando ele trata sobre isso. Porque tinha 2 filhos em casa e os 2 sempre foram órfãos. O que falou para o pai, ele vivia com o pai, mas ele não amava o pai, ele não se relacionava com o pai. Então o que ele queria? Ele queria o dinheiro. Eu quero o dinheiro, eu quero ir embora. Eu quero viver a vida que eu quero levar. E o pai dá tudo e ele sai viver loucamente. E o outro dentro de casa, quieto, obedecendo, servo, era órfão também. Porque ele expressou isso, ele disse, eu estou aqui, irmãos, presta atenção no que eu vou falar, é muito sério. Talvez você está aqui dentro da igreja, está vivendo como escravo. Eu tenho que fazer a obra de Deus, eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, blá, mas tu não come os novilhos. Mas tu vive miserável. Mas tu está passando necessidade. Mas está faltando, não tem dinheiro para pagar a luz, não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem como arrumar as coisas dentro da empresa, a empresa está indo mal, você não consegue falar com o pai. E você fala, eu estou aqui desesperado. E aí tem gente no mundo vivendo de qualquer jeito, gastando tudo, vivendo de qualquer jeito. E de repente vai para uma igreja e lá que no outro dia está rico, está próspero, mudou tudo. E eu que fiquei a vida inteira na igreja, minha vida não muda. O problema é que você sempre foi órfão. Eu fiquei de 1987 até 2005 dentro de uma igreja, sendo órfão de Deus. Sendo órfão de paternidade, melhor dizendo. Eu não conhecia a paternidade de Deus, irmão, porque ninguém prega isso que eu estou falando para você. Então eu olhei a história do filho pródigo como alguém perdido lá no mundo, que a gente tinha que se trazer para Jesus. Mas aqui não se trata disso, se trata de paternidade. Ele fala, escuta, eu vim aqui falar para vocês o seguinte, tem um pai no céu que ama vocês, que está esperando de braços abertos, está esperando você voltar, está esperando você pedir o novilho, está esperando para fazer festa contigo, tudo que ele tem é teu também, ele te deu todo o ouro e toda a prata, você é alguém, tem um Deus assim. E muitas vezes nós estamos aqui, olhando para aqueles que vivem de qualquer jeito, ou muitas vezes vivemos de qualquer jeito, não sabemos quem é o nosso Pai. Quando essa mensagem ela é muito profunda, irmãos, e quando eu olho para ela, eu acho uma das parábolas mais lindas que Jesus ensinou. E eu quero, com muito tempo, trazer isso para você. E essa palavra ela é muito profunda, é uma palavra que fala sobre um filho rebelde. E é uma revelação de um pai que, diante de todos os tipos de todos os filhos perdidos, ele encaixa perfeitamente com a mensagem da paternidade. Ele é pai. Diga assim, ele é pai. E ele está disposto a receber o filho, independente da história. Não importa. Talvez você vai falar assim, mas a história aquele filho chegou assim com um discurso pronto. Me aceita como um dos seus empregados. Jesus conta a história que aquele pai quebrou todo o protocolo, falou, cara, esquece aí. Pessoal, vem aqui, traz um anel para me dar identidade para ele, o meu nome, ele é meu filho. Pessoal, traz uma túnica linda, troca a roupa dele. Pessoal, põe uma sandália no pé dele, porque meu filho perdeu a sandália. E ele chorando com o amor dele, diz assim, e mata um novilho gordo, porque hoje tem festa aqui em casa. Esse é o pai que a gente tem. Ele te ama, ele ama você do jeito que você é. Ele ama você do jeito que ele é. Ele só vai botar um anel no teu dedo, uma sandália no teu pé, botar uma roupa linda em você, digna. E ele não te recebe como empregado. Ele te recebe com a sua identidade. Eu sou filho.
Eu sou filho. Aí os empregados, os anjos, falam assim: olha, tem alguém lá na Cristo Vive que está com inveja do irmão que chegou ontem e já está indo bem. Aí você chega e vai orar. Deus, olha aí. Minha vida não sai do buraco. Estou aqui há tanto tempo na igreja. Estou quase virando anjo. Estou como fiotão ainda. Estou com umas penas crescendo nas costas. Mas nada vem. E eu não prospero, eu não saio do lugar. Aí ele fala assim: tudo que é meu é teu. Entra e se alegra com o teu irmão, rapaz. Quando os fariseus escutam aquilo, vocês acham que eles não sabem o que estava se tratando? Eles tinham repugna daquilo. Eles não podiam saber que aquilo estava acontecendo. E Jesus não termina a história. Você viu que começa uma outra história? Porque nenhum fariseu levantou a mão e falou assim: eu entendi, é para mim isso aí. Eu quero sair do raso e eu quero ir para o profundo. O problema, irmão, é você não conhecer o Pai que tem. O problema amanhã, quando tiver coisas na sua vida, você não saber falar assim: Pai, agora eu sei quem Tu é na minha vida. E eu tenho certeza que Tu é presenteador daqueles que Te buscam. E eu quero só dizer aqui, a partir de hoje eu quero um relacionamento contigo. Irmão, sabe qual que é o problema dos dois filhos? É que eles sempre foram órfãos. Eles nunca tiveram um relacionamento com o Pai. E hoje, qual é o problema da igreja? Mas muitos milagres não aconteciam aqui dentro. Nem na sua vida. É porque talvez você está aqui como um dos empregados. Ou talvez está aqui como um dos pecadores, dos pródigos. Mas você tem que estar aqui como um dos filhos. E desfrutar da sua paternidade. Desfrutar da sua filiação. Amém? Vamos ficar de pé.